No início do século XX, Madrid, a vibrante capital espanhola, vivia uma era de transformações intensas. As avenidas da cidade estavam tomadas por um misto de tradição e modernidade. Carruagens ainda dividiam espaço com os primeiros automóveis, enquanto a energia elétrica iluminava novos bairros e o som das máquinas anunciava a chegada da industrialização. Neste cenário, a cidade pulsava com um desejo por mudanças e novidades, e o futebol, um esporte importado da Inglaterra, começava a chamar a atenção de jovens e sonhadores. Em 1902, em um pequeno café situado nas ruas movimentadas do centro de Madrid, um grupo de visionários, liderado pelos irmãos Juan e Carlos Padrós, discutia um projeto ousado. A ideia de formar um clube de futebol na capital espanhola parecia, à primeira vista, um sonho distante. O futebol ainda era novidade na Espanha, e a prática do esporte dependia de campos improvisados e uma paixão pura e despretensiosa. Mas, para esses pioneiros, era muito mais do que um jogo. Eles enxergavam no futebol uma forma de união, um elo capaz de conectar pessoas de diferentes origens em torno de um ideal. A fundação do Madrid Futebol Clube foi um momento marcante. O nome escolhido era simples, mas carregava uma ambição imensa. Os primeiros anos foram marcados por desafios. As partidas aconteciam em terrenos baldios, com través feitas de madeira e linhas desenhadas no chão com pó de cal. O uniforme, completamente branco, refletia uma ideia de pureza, mas também se tornaria, com o passar do tempo, um símbolo de glória e excelência. Cada jogo era mais do que uma disputa, era uma oportunidade de inspirar e conquistar novos torcedores. Os pioneiros do clube sabiam que precisavam mais do que habilidades em campo para fazer o Real Madrid crescer. Eles entenderam a importância de criar uma identidade forte e cativante. Foi com esse espírito que, em 1920, o rei Alfonso XIII concedeu ao clube o título de Real, adicionando a coroa ao escudo. A partir daquele momento, o Real Madrid não era apenas um clube de futebol. Era um representante da cidade, um símbolo de orgulho e tradição para a capital espanhola. Mas o crescimento do clube não foi imediato. Nos primeiros anos, as vitórias eram escassas, e os recursos, limitados. Ainda assim, os jogadores e torcedores encontravam formas de superar os desafios. Cada treinamento, cada passe, cada chute ao gol era alimentado por um espírito de perseverança que começava a definir o Real Madrid. Um espírito que dizia, nunca desistir, mesmo quando as probabilidades estão contra você. As ruas de Madrid, naqueles tempos, eram palco de improvisadas demonstrações de paixão pelo futebol. Jovens jogavam com bolas de pano ou couro desgastado, inspirados pelas histórias dos primeiros heróis que vestiam a camisa branca. O esporte, para muitos, era mais do que um passatempo. Era uma fuga das dificuldades diárias, e ao mesmo tempo, uma promessa de que algo maior poderia ser alcançado. O Real Madrid, mesmo em seus primeiros passos, já começava a carregar essa promessa em seu DNA. Na década de 1920, o clube começou a construir uma base mais sólida. Dirigentes e jogadores trabalhavam juntos para elevar o nível do time e atrair mais torcedores. Foi também nesse período que o estádio Chamartín surgiu como um marco para o futebol madrilenho. Mais do que um local para partidas, o Chamartín era um espaço onde a paixão pelo clube ganhava vida. Era o lugar onde os torcedores se reuniam para compartilhar alegrias e tristezas, para vibrar com as vitórias e encontrar força nas derrotas. A comunidade em torno do Real Madrid crescia a cada dia. O clube tornou-se uma parte essencial da vida de muitos madrilenos, que viam no futebol uma forma de expressão e identidade. Não era apenas o esporte que unia as pessoas, mas também os valores que o clube começava a representar: trabalho duro, resiliência e a busca constante pela excelência. Esses valores ressoavam em todas as camadas da sociedade, atraindo pessoas de diferentes origens e classes sociais. Os anos seguintes trariam desafios ainda maiores. A Guerra Civil Espanhola se aproximava, trazendo consigo um período de incertezas e destruição. No entanto, mesmo em tempos difíceis, o Real Madrid continuaria a inspirar e a resistir, mostrando ao mundo que sua história estava apenas começando. O clube já havia plantado as sementes de algo extraordinário, algo que, em breve, floresceria e alcançaria o mundo inteiro. O Real Madrid era mais do que um time.
Era uma ideia, um símbolo de sonho e ambição. No coração de Madrid, um clube começava a construir uma lenda que transcenderia gerações, tornando-se eterno na história do futebol. Os primeiros anos de 1930 trouxeram uma nova energia para o Real Madrid. Embora o clube já tivesse se consolidado em Madrid, ele ainda lutava para conquistar seu espaço na elite do futebol espanhol. Era uma época em que as vitórias eram conquistadas com suor e esforço, e cada título parecia um pequeno passo em direção a um grande sonho. A cidade de Madrid, em constante evolução, refletia o espírito de um clube que se recusava a ser apenas mais um na história do futebol. A década de 1920 deixou um legado de tentativas e fracassos, mas também de aprendizados valiosos. O Real Madrid estava longe de ser o gigante que viria a se tornar, mas a sua história estava sendo escrita com cada jogo, com cada esforço para vencer, com cada toque de bola. Embora as vitórias ainda fossem esparsas, o clube mostrava ao mundo que viria a se tornar um time apaixonado, vibrante e determinado. Os primeiros passos eram dados, e já se podia sentir que havia algo de especial no ar. Foi em 1931 que o Real Madrid conquistou sua primeira Copa do Rei. Não era apenas um título, mas uma afirmação de que o clube estava pronto para mais. Para muitos, aquele troféu representava uma grande conquista para o futebol de Madrid e para a Espanha como um todo. A equipe, composta por jogadores de grande talento, começava a ganhar respeito no país, e o Real Madrid começava a definir sua identidade como um time vencedor. Apesar disso, o caminho ainda não estava pavimentado. Naquele momento, o futebol espanhol passava por um processo de amadurecimento, e o Real Madrid precisava se posicionar diante de um cenário em que outras equipes já estavam dominando. O Barcelona, com sua poderosa base de jogadores, e o Athletic Bilbao, com sua tradição, eram times respeitados e difíceis de derrotar. Mas, no coração do Real Madrid, havia uma chama de ambição que se recusava a ser apagada. A ascensão do clube não era apenas construída em vitórias. Os jogadores e a diretoria sabiam que, para conquistar o topo, era preciso mais do que habilidade em campo. Era necessário também criar uma estrutura sólida, com treinamento moderno, planejamento estratégico e um elenco coeso. Félix Albéniz, o treinador português, teve um papel fundamental nesse processo. Sua abordagem meticulosa e sua visão para o futuro do clube começaram a moldar o estilo de jogo do Real Madrid. Albéniz introduziu uma série de mudanças táticas que melhoraram o desempenho da equipe. O time, que antes jogava de forma mais instintiva e improvisada, agora passava a se organizar melhor, com uma defesa mais sólida e um meio de campo que controlava mais efetivamente o ritmo do jogo. Sob sua orientação, o Real Madrid passou a ser reconhecido por seu jogo coletivo, onde cada jogador, do goleiro ao atacante, tinha um papel crucial. Isso, aliado ao talento individual de seus jogadores, fazia do Real Madrid uma equipe difícil de ser derrotada. O começo da década de 1930 também foi marcado pelo fortalecimento da rivalidade com o Barcelona. As duas equipes começaram a se enfrentar em partidas cada vez mais intensas, e a rivalidade que se estabelecia entre Madrid e Barcelona transcendeu o futebol, envolvendo questões políticas e sociais. Para o Real Madrid, vencer o Barcelona se tornava uma questão de honra. E, aos poucos, o clube se tornava cada vez mais capaz de enfrentar o gigante catalão de igual para igual. A Copa do Rei de 1931 foi apenas o primeiro de muitos títulos a serem conquistados ao longo da década, mas também simbolizava algo mais profundo, o renascimento do Real Madrid. Era o momento em que a equipe finalmente mostrava ao mundo que não seria mais uma simples promessa, mas um clube capaz de competir com os maiores. O título não era apenas uma vitória esportiva, era um marco na história do clube. No entanto, a história do Real Madrid logo tomaria um rumo inesperado. A Guerra Civil Espanhola, que se alastrava pelo país, representaria o maior desafio da história do clube até aquele momento. As dificuldades seriam imensas, mas o espírito de luta que o Real Madrid começava a cultivar ainda daria forças para resistir, sobreviver e continuar a sua busca pela grandeza. O clube havia mostrado ao mundo que a vitória era possível, mas o maior teste estava por vir. Nos anos seguintes, o Real Madrid se tornaria um dos maiores clubes de futebol do mundo, mas os desafios estavam longe de terminar.
A vitória em 1931 foi apenas o primeiro passo de uma jornada épica, marcada por superação, força e, acima de tudo, uma paixão incontrolável pelo futebol. A década de 1930 foi marcada por eventos que transformaram a Espanha de maneira irreversível, e o Real Madrid, como todos os outros, se viu imerso nesse turbilhão histórico. Em 1936, o país mergulhou em uma guerra civil que duraria até 1939, mudando não apenas a política e a sociedade, mas também a própria estrutura do futebol nacional. O esporte, antes um passatempo popular, se viu envolvido nas disputas ideológicas que dividiam o país, e o futebol logo se tornou uma arena para a rivalidade entre diferentes facções políticas. Para o Real Madrid, esse período foi tanto de sobrevivência quanto de reinvenção. Com a Guerra Civil tomando conta da Espanha, muitos jogadores do clube foram convocados para lutar, enquanto outros se exilaram em países vizinhos. A temporada de 1936 foi interrompida, e os jogos, tão importantes para a continuidade do campeonato, ficaram em segundo plano. As estruturas do clube foram abaladas, e a esperança de competir pelos títulos parecia distante. No entanto, o espírito resiliente do Real Madrid surgiu com força. Mesmo em meio à guerra e à instabilidade, o clube manteve sua base de operações e se manteve em pé, pronto para o que estivesse por vir. Durante os anos de conflito, o Real Madrid foi forçado a lutar pela sobrevivência, e não apenas dentro das quatro linhas. A política da guerra afetou as decisões do clube e seus relacionamentos. O clube, então presidido por Rafael Sánchez Guerra, teve de lidar com a pressão do governo republicano, que já estava diretamente envolvido na rivalidade com os franquistas, forças que também estavam presentes no campo político e esportivo. A disputa ideológica que se desenrolava na sociedade espanhola também repercutia no futebol. O clube se viu como uma espécie de bastião da capital, com seu peso político e social tornando-se um reflexo das tensões em curso. O maior reflexo disso era a relação com o Barcelona, que ao longo dos anos se tornaria muito mais do que uma rivalidade esportiva. A dicotomia política entre os dois clubes foi formada, entre a Espanha centralista de Madrid e o sentimento separatista catalão. Com a guerra avançando, o Real Madrid perdeu parte de seus jogadores mais importantes, e muitos daqueles que continuaram não conseguiram jogar com regularidade, pois o clube estava lutando para manter-se operante em tempos de guerra. No entanto, a paixão pelo clube, de jogadores e torcedores, nunca desapareceu. Ao final da guerra, a Espanha estava destruída, e as grandes cidades, como Madrid, estavam à beira do colapso. Mas o Real Madrid, como um símbolo de resistência, começou a se reconstruir. Foi em 1939, com o fim do conflito, que o clube deu os primeiros passos para sua reconstrução, com a formação de uma equipe renovada e com novos talentos. A recuperação foi lenta, mas à medida que os anos passavam, o Real Madrid se reerguia com uma nova mentalidade. O ex-jogador e agora treinador do clube, José Silva, assumiu a responsabilidade de devolver o clube ao caminho das vitórias. Com um novo time de jovens promissores, ele trabalhou para trazer de volta a competitividade ao clube. O estádio do Real Madrid, o lendário Estádio Chamartín, foi um dos símbolos dessa nova fase. Cada vitória, cada jogo era um lembrete de que o clube não apenas sobrevivera à guerra, mas estava pronto para triunfar. A década de 1940 foi a década do renascimento para o Real Madrid. O time voltou a brilhar nos campos espanhóis e conquistou os campeonatos nacionais novamente, mostrando que o clube não estava só sobrevivendo, mas realmente crescendo em um momento de crise. A equipe não só se reestruturou fisicamente, mas também mudou a maneira de jogar. O foco no futebol técnico e envolvente se tornou um elemento definidor do clube nas décadas seguintes, algo que os levaria a um futuro de conquistas internacionais. Esse período de recuperação e reconstrução representou um ponto de inflexão na história do clube, e a memória de ter superado as adversidades da guerra foi uma marca indelével no DNA do Real Madrid. O clube havia se transformado, mas o que viria depois seria muito mais do que simples vitórias. O espírito do Real Madrid estava agora imbuído de algo maior, da vontade de dominar o futebol, não apenas em âmbito nacional, mas no mundo inteiro. Com o fim da década de 1930 e a entrada nos anos 40, o Real Madrid estava preparado para entrar em uma nova era.
O clube estava mais forte do que nunca, e o maior desafio estava à vista: conquistar a Europa. Mas isso, para o Real Madrid, seria apenas mais uma batalha a ser vencida. Era 1956, e o Real Madrid começava a viver uma era de glória incomparável. Sob o comando de Alfredo Di Stéfano, o clube estava preparado para estabelecer uma dinastia. O que se seguia não era apenas uma coleção de troféus, mas a construção de uma identidade mundial, que transcenderia as fronteiras do futebol. O Real Madrid não era mais um time espanhol, e estava se tornando um império do futebol, onde a força da sua história e a presença de suas estrelas indicavam uma era dourada prestes a se desenrolar. O grande desafio do Real Madrid, naquele momento, era conquistar a Copa dos Campeões da Europa. Para um clube de tanta tradição e prestígio como o Real Madrid, não poderia haver nada mais natural do que disputar e vencer o maior torneio de clubes do mundo. Mas o caminho não seria fácil. As equipes europeias estavam se tornando mais competitivas, e a tarefa de conquistar a Europa exigia mais do que talento, precisava de união, disciplina e uma visão de futuro. E foi com uma combinação única de habilidade, liderança e ambição que o Real Madrid conquistou a primeira Copa dos Campeões da Europa, em 1956. O adversário foi o Stade de Reims, um time francês com grande prestígio, mas que não conseguiu conter o ímpeto do Real Madrid. Com uma vitória de 4-3 na final, realizada no estonteante Parque des Princes, o Real Madrid entrou para a história. Mas esse triunfo não foi um acaso, e foi o início de uma era. Aquele título de 1956 não apenas trouxe a taça para Madrid, mas também colocou o Real Madrid como a maior potência do futebol mundial. Mais do que a vitória em si, o que a consagra era o fato de que o Real Madrid continuava a crescer a partir desse ponto. O time se tornaria praticamente imbatível, dominando a Europa de maneira absoluta, conquistando 5 títulos consecutivos da Copa dos Campeões da Europa entre 1956 e 1960. Nunca antes um time dominara tanto o futebol europeu. Di Stéfano era a figura central dessa máquina de vitórias. Sua liderança em campo se estendia a todos os cantos do estádio. Ele era a engrenagem que mantinha o time funcionando de maneira impecável, a força motriz que impulsionava cada jogador a entregar o seu melhor. Sua presença na equipe era imprescindível, mas também era visível a qualidade coletiva do time. Jogadores como Francisco Gento, Raymond Kopa e Héctor Real formavam um elenco imbatível, e suas performances criaram uma harmonia que fazia do Real Madrid uma equipe temida e reverenciada. O time de 1956 também teve o privilégio de contar com um dos maiores goleiros da história do futebol, o mexicano Antônio Betancourt. Sua solidez na defesa, aliada à habilidade de grandes nomes no ataque, transformou o Real Madrid em uma máquina que não conhecia a derrota. De fato, a equipe estava tão afinada que muitos a consideravam imbatível. O domínio do Real Madrid na Copa dos Campeões, no entanto, não significava apenas vitórias dentro de campo. O impacto do clube na Europa foi sentido em todos os aspectos do futebol, da criação de novos métodos de treinamento à influência sobre a forma como os clubes em todo o mundo começaram a pensar o futebol. O sucesso nas competições internacionais não só fez do Real Madrid um símbolo de excelência, mas também elevou a marca do clube a uma magnitude global. Na temporada de 1957, o Real Madrid conquistaria sua segunda Copa dos Campeões. O time continuava intransponível, agora mais forte do que nunca, e o troféu foi apenas mais um testemunho da supremacia madridista. A chegada de novos talentos como Ferenc Puskás e a presença de nomes consolidados como Di Stéfano consolidaram o clube como o maior da Europa. No entanto, o espírito de conquista nunca foi apenas sobre a glória momentânea, mas sobre a busca incessante por mais, sempre mais. O Real Madrid se tornou sinônimo de futebol ofensivo, técnico e vencedor. O clube não apenas buscava vitórias, ele moldava a história do futebol europeu. A supremacia do clube se estendeu para os anos seguintes, mas a vitória de 1956 marcou o início de uma jornada histórica e grandiosa. Era o despertar de uma lenda. A partir de então, o Real Madrid sabia que não havia limites para o seu sucesso. As portas da Europa estavam abertas, e o clube estava preparado para continuar a conquistar títulos, e não apenas na Espanha, mas em toda parte do continente, tornando-se uma verdadeira força global do futebol.
Mas, como todos sabem, a verdadeira grandeza de um clube não é definida apenas pelos títulos conquistados, mas pelo legado que deixa. O legado do Real Madrid estava sendo escrito, e ele seria imortal. À medida que os anos 60 avançavam, o Real Madrid estava em uma encruzilhada. Embora o domínio europeu do clube estivesse consolidado, as mudanças no futebol, tanto dentro quanto fora dos campos, começavam a pressionar os clubes tradicionais a se adaptarem. O mundo do futebol estava mudando rapidamente, e o Real Madrid sabia que a adaptação não era apenas uma questão de ganhar títulos, mas de se reinventar. Era uma nova era, e o Real Madrid tinha uma missão em manter-se no topo, mas agora em um cenário mais competitivo, com novas ideias de jogo, novas táticas e novos rivais desafiadores. Era uma época de transição para o clube, e a figura de Santiago Bernabéu se tornaria ainda mais central no sucesso e na evolução do Real Madrid. Bernabéu não era apenas o presidente de um clube de futebol, ele era o coração e a alma do Real Madrid. Sua visão de tornar o clube o maior do mundo não estava restrita às conquistas em campo, mas também ao legado que ele queria deixar fora dele. Sob sua liderança, o Real Madrid não apenas conquistaria mais títulos, mas também passaria a ser reconhecido globalmente, como um modelo de profissionalismo e excelência. Seu papel na construção do novo estádio Santiago Bernabéu, inaugurado em 1947, já mostrava que sua ambição ia além de títulos esportivos. Nos primeiros anos da década de 1960, a equipe ainda era composta por uma geração de lendas, como Di Stéfano, Puskás, Gento e Copa. Mas, à medida que o tempo passava, a equipe precisava de renovação. Enquanto Di Stéfano começava a envelhecer, e o clube se afastava das vitórias dominantes que marcaram as décadas anteriores, a busca por novos talentos se tornava ainda mais importante. Em 1960, o Real Madrid conquistou sua quinta e última Copa dos Campeões da Europa na sequência histórica de 5 vitórias consecutivas. Porém, com o fim dessa era dourada, o clube passou a enfrentar o desafio de manter sua supremacia. O novo rival, o Benfica, comandado por Eusébio, surgiu com força no cenário europeu, e o Barcelona, a rivalidade eterna, também começava a se fortalecer, criando uma pressão imensa para o Real Madrid se reinventar e fazer frente a novas equipes de destaque. A década de 1960 trouxe uma mudança na dinâmica do futebol europeu. Se antes a hegemonia de clubes como o Real Madrid parecia intocável, agora havia uma competição mais acirrada e um aumento na qualidade de outras equipes continentais. O Milan, o Inter de Milão, e até mesmo os ingleses do Manchester United se destacavam, tornando cada conquista mais difícil e cada desafio mais complexo. Em meio a essa nova pressão, o Real Madrid encontrou em sua renovação interna a chave para voltar ao topo. Em 1964, o clube fez uma grande mudança ao contratar o treinador Miguel Muñoz, um ex-jogador do clube e alguém que entendia profundamente a cultura madridista. Muñoz implementou um novo sistema tático, com um futebol mais controlado e eficiente, mais voltado para a posse de bola e para a construção de jogadas coletivas. Esse estilo de jogo passou a ser a marca registrada do Real Madrid nas décadas seguintes. O Real Madrid, que antes era conhecido por sua intensidade ofensiva, agora tinha uma equipe mais equilibrada, que combinava técnica com disciplina tática. A renovação também trouxe novos nomes que passariam a ser fundamentais para o futuro do clube. Jogadores como Amâncio Amaro, Pirri e Luís Del Sol começaram a fazer parte do elenco, e, juntos, eles deram ao time uma nova energia, essencial para voltar a brigar por títulos. Em 1966, o Real Madrid venceu sua sexta Copa dos Campeões da Europa, derrotando o Partizan de Belgrado por 2-1 na final. A vitória foi uma espécie de consagração para o novo time, que, embora não tivesse mais as estrelas de antes, como Di Stéfano, continuava sendo uma equipe temível e resiliente. O sucesso de 1966 também representou a resposta do Real Madrid às dificuldades enfrentadas no período pós-Di Stéfano. O time ainda era uma potência, mas agora estava claro que o futebol espanhol e europeu havia mudado. O Real Madrid já não dominava com a mesma facilidade de antes, e o clube precisaria continuar se reinventando para manter sua posição de destaque. Com o título de 1966, o Real Madrid estava pronto para o futuro. A crise geracional havia sido superada, e uma nova fase começava,
com novos ídolos, novos desafios e novas ambições. Mas uma coisa estava clara, e a busca pela excelência jamais acabaria. O espírito do clube, imortalizado por Bernabéu e por seus jogadores, era mais forte do que nunca. No fim, o que diferenciava o Real Madrid dos outros clubes era sua capacidade de se renovar, de se reinventar a cada desafio, de nunca aceitar a mediocridade. O império do Real Madrid continuava, agora mais forte e preparado para encarar a segunda metade do século XX com a mesma vontade de vencer. Mas a década de 1970 chegava, e a pressão para continuar no topo aumentava ainda mais. O futebol estava evoluindo e, com isso, os desafios se tornavam cada vez mais intensos. O Real Madrid sabia que, para continuar sua busca pela supremacia, precisaria de mais do que apenas talento, precisaria de um time unido, com uma visão estratégica e um profundo compromisso com a vitória. No próximo capítulo, as dificuldades dessa nova era se tornariam ainda mais evidentes, e a pergunta sobre quem lideraria a próxima revolução do Real Madrid começaria a ser feita. A década de 1980 chegou e trouxe consigo uma era de transição para o Real Madrid. Depois do apogeu nas décadas anteriores, a busca pela supremacia agora exigia uma renovação ainda mais profunda. O clube, que já era sinônimo de grandeza, se via diante de um novo desafio: como manter-se no topo de um futebol europeu cada vez mais competitivo, onde os adversários estavam mais fortes, mais organizados e com um nível de profissionalismo crescente. As vitórias continuavam, mas o Real Madrid começava a perceber que apenas o legado de seus anos dourados não seria suficiente para garantir mais conquistas. Em 1980, o Real Madrid ainda contava com um elenco recheado de estrelas. Jogadores como Miguel Pardeza, Joanito, e o lendário goleiro Luis Arconada continuavam a vestir a camisa merengue, mas era claro que o time precisava de uma nova identidade. A década de 80 também foi marcada por mudanças de gerações, tanto dentro do clube quanto no futebol mundial. Era necessário que o Real Madrid encontrasse novos líderes, tanto dentro quanto fora de campo, para dar continuidade à sua busca por glórias. No entanto, o principal desafio que o clube enfrentava era a pressão crescente da competição interna e internacional. A Liga Espanhola havia se tornado mais imprevisível, com o Barcelona e o Atlético de Madrid se tornando adversários cada vez mais fortes. Embora o Real Madrid ainda fosse uma potência, o domínio absoluto do passado estava sendo desafiado por novos clubes que apostavam em jovens talentos e modelos de jogo inovadores. O Real Madrid precisava se adaptar à modernização do futebol. O primeiro grande passo para essa renovação veio em 1982, quando o Real Madrid contratou o treinador Luis Molovny, que tinha uma vasta experiência, mas não conseguia apagar o vazio deixado pelos grandes técnicos anteriores. A equipe ainda era competitiva, mas parecia faltar algo, uma chispa de magia, a mesma inspiração que havia existido nas grandes épocas de Di Stéfano e Puskás. Era um time forte, mas sem a mesma aura avassaladora do passado. A busca por títulos continuava, e o Real Madrid conquistou mais alguns troféus importantes, como a Copa do Rei de 1982. No entanto, a verdadeira luta do clube nesta década se daria nas competições europeias. A Copa dos Campeões, agora chamada de Liga dos Campeões da UEFA, parecia um objetivo distante. A competição estava mais difícil do que nunca, com times como o Liverpool, o Juventus e o Bayern de Munique dominando as fases finais. Entretanto, a renovação do Real Madrid não estava apenas em seu estilo de jogo ou na contratação de novos jogadores. Era também uma questão de mentalidade e identidade. O clube sabia que, para continuar sendo uma potência mundial, precisava se reinventar e se adaptar a esse novo cenário competitivo. Foi com esse espírito de renovação que o Real Madrid contratou um dos maiores talentos do futebol mundial na época, o atacante mexicano Hugo Sánchez. Hugo Sánchez chegaria para ser a peça-chave no ataque do Real Madrid, um goleador implacável que, por sua habilidade e instinto de finalização, rapidamente se tornaria uma referência no time. Sua chegada mudou a dinâmica do clube e trouxe uma nova esperança para os fãs madridistas. Sánchez não apenas se destacava pelas suas habilidades técnicas e táticas, mas também pelo seu comprometimento com a história do clube e a sua mentalidade vencedora. Com ele,
o Real Madrid conquistou o Campeonato Espanhol de 1986, renovando a confiança e a moral da equipe. O Real Madrid também precisava dar um novo passo no campo da estrutura. O icônico estádio Santiago Bernabéu, sempre um símbolo de glórias passadas, começava a sofrer com a modernização dos estádios europeus. O clube sabia que, se quisesse continuar sendo um líder mundial, precisava adaptar suas instalações e promover mudanças que refletissem seu status de gigante europeu. No final da década, o Real Madrid já havia começado um processo de modernização e expansão de seu estádio, antecipando a construção de um novo capítulo na história do clube. Mas a década de 1980 não seria apenas de vitórias. O Real Madrid passou por altos e baixos. Embora tenha conquistado títulos importantes como a Copa do Rei e tenha se mantido relevante na Liga Espanhola, o grande objetivo, e a Liga dos Campeões, permanecia distante. Isso causou uma tensão crescente entre os fãs e a diretoria, que começavam a questionar a capacidade do clube de continuar sendo líder do futebol europeu. Em 1989, o Real Madrid ainda sentia o peso da história. Seus adversários estavam mais fortes e determinados, e o futebol europeu estava se tornando mais globalizado, com novas estrelas surgindo e novos clubes disputando as competições de elite. O Real Madrid tinha uma rica história, mas precisava urgentemente mostrar que ainda estava pronto para a competição internacional. O desafio agora era como voltar ao topo da Europa, algo que não acontecia desde o título de 1966. O clube precisava de uma nova geração de jogadores, novas estratégias, e acima de tudo, de uma nova visão para retornar ao centro do futebol mundial. Esse era o cenário quando o Real Madrid entrou nos anos 90, com a promessa de um futuro mais brilhante, mas também com a necessidade de superar os desafios da década anterior. O próximo capítulo da história merengue começaria com uma grande mudança na forma de jogar e na mentalidade do clube. No próximo episódio, o Real Madrid começaria a escrever a próxima fase da sua história, em uma fase de renovação e reconquista. Nos anos 90, o Real Madrid se encontrava em um ponto de inflexão. A chegada de novas estrelas e a pressão para reconquistar a supremacia europeia empurraram o clube para a busca incessante de sua identidade perdida. Era uma época de desafios e grandes expectativas. Embora ainda fosse um clube de prestígio, o Real Madrid sentia a urgência de se reinventar, de retomar seu lugar entre os maiores da Europa. No entanto, a história do clube estava prestes a ser reescrita, com um novo capítulo, que mais tarde ficaria conhecido como a Era Galáctica. Tudo começou com a contratação de um dos maiores astros do futebol mundial. Em 2000, Florentino Pérez, que assumirá a presidência do clube, tinha uma visão ambiciosa, trazer os melhores jogadores do mundo para o Real Madrid e restabelecer o clube como a maior potência global. A filosofia por trás de sua estratégia era clara: ao juntar os maiores talentos do futebol mundial sob o mesmo teto, o Real Madrid não apenas conquistaria títulos, mas se tornaria uma marca global, consolidando ainda mais o seu legado. Não era apenas futebol, era também uma estratégia de marketing. E, para Florentino Pérez, o primeiro passo era contratar o melhor jogador do planeta naquele momento, Luís Figo. A transferência de Figo do Barcelona para o Real Madrid foi, sem dúvida, um dos momentos mais marcantes da história recente do futebol. Era mais do que uma simples troca de clubes, era uma declaração de intenções. Figo, um ícone do futebol português e do Barcelona, chegava a Madrid com a responsabilidade de liderar o clube de volta à sua antiga glória. Ele não era apenas um grande jogador, mas também um símbolo da mudança radical que estava prestes a acontecer no Real Madrid. No primeiro ano de Figo, o clube conquistou a La Liga de 2001, e a pressão sobre Pérez começou a ser justificada. Mas a verdadeira revolução estava apenas começando. A mentalidade do clube agora estava voltada para algo maior: formar uma equipe de estrelas. O Real Madrid não queria apenas ser campeão nacional, a Champions League, sempre o prêmio mais cobiçado, era o verdadeiro objetivo. Com o Figo já no time, o segundo grande nome chegou em 2003, Zinedine Zidane. Sua contratação foi um marco, não só pelo talento incomparável do francês, mas também pela ideia de que o clube estava em busca de um estilo de jogo refinado, sofisticado e encantador.
Zidane era o perfeito galáctico, um jogador que representava a elegância e o futebol vistoso, que atraiu milhões de novos fãs para o clube. O impacto imediato de Zidane foi gigantesco. No primeiro ano com a camisa merengue, ele ajudou o Real Madrid a conquistar a Liga dos Campeões da UEFA de 2002, derrotando o Bayer Leverkusen na final, com um gol histórico de voleio que se tornou um dos mais lembrados da história da competição. Esse título não só reafirmou o Real Madrid como o maior time da Europa, mas também consolidou a ideia de que a estratégia de Florentino Pérez estava funcionando, o clube estava novamente entre os melhores do mundo. Porém, com o glamour dos galácticos, também surgiram desafios internos. O Real Madrid estava jogando com algumas das maiores estrelas do futebol, mas o time, por vezes, não se mostrava coeso dentro de campo. Zidane, Figo, Ronaldo, o brasileiro, Roberto Carlos e outros ícones formavam um time de nomes, mas a harmonia e o equilíbrio de um grande conjunto ainda eram questões a serem resolvidas. O foco estava tanto em nomes de peso que, em certos momentos, o time carecia de uma estrutura sólida e de equilíbrio tático, o que impediu o clube de conquistar mais títulos durante esse período. Ainda assim, o Real Madrid continuou sendo uma máquina de marketing e faturamento, e a base de fãs globais só crescia. Com as estrelas ganhando mais destaque, o Real Madrid se tornava ainda mais popular e relevante no cenário mundial. No entanto, o sonho de alcançar a perfeição não foi realizado. O clube teve que lidar com a frustração de não conseguir repetir o sucesso constante da década de 1950, com a ausência de títulos importantes em algumas temporadas. Em meio a isso, surgia um novo desafio: o futebol estava evoluindo, e a pressão sobre o Real Madrid aumentava. Enquanto os galácticos ainda atraíam multidões e enchiam os cofres do clube, era evidente que, sem uma base sólida, o Real Madrid poderia perder o rumo. A responsabilidade de equilibrar os astros com a estrutura do time passou a ser uma missão difícil para os gestores do clube, que sentiam que, para voltar a ser uma potência constante, seria necessário mais do que estrelas individuais. Seria necessário um equilíbrio entre a qualidade individual e o trabalho coletivo. A era galáctica de Pérez teve altos e baixos, mas de uma forma ou de outra, mudou para sempre a imagem do clube. A fama e a popularidade do Real Madrid aumentaram consideravelmente, e o clube estabeleceu uma marca global que era admirada por milhões ao redor do mundo. Contudo, o Real Madrid também aprendeu uma lição importante sobre a importância de investir tanto na parte técnica quanto no coletivo. Com a saída de grandes estrelas ao longo do tempo, a aposta em jovens talentos e o refinamento da filosofia do clube se tornariam uma prioridade para o futuro. Nos anos seguintes, o Real Madrid passaria por mais mudanças e reconfigurações, mas a lição estava clara: o equilíbrio entre a grandeza individual e a coesão coletiva era fundamental para atingir a excelência. O time estava se preparando para novos desafios e novas conquistas, que seriam ainda mais grandiosas. O clímax da era galáctica estava por vir. O Real Madrid logo se prepararia para sua mais gloriosa conquista, que mostraria ao mundo o que significa ser o maior clube do planeta. O próximo capítulo traria consigo o retorno de um título, que consolidaria ainda mais o nome do Real Madrid na história do futebol. O século XXI trouxe consigo não apenas novos desafios para o Real Madrid, mas também novas oportunidades de consolidar o legado de um dos maiores clubes de futebol da história. A estratégia de Florentino Pérez, que transformou o clube na casa dos galácticos, amadureceu com o tempo, mas não sem os seus altos e baixos. Durante os primeiros anos do século XXI, o Real Madrid continuava a ser um time admirado por sua grandeza e pela presença das estrelas mais brilhantes do futebol mundial, mas não era mais o time imbatível de outrora. A pressão para reconquistar o título da Liga dos Campeões, que tanto havia escapado durante os anos de Pérez, nunca foi tão grande. A mudança começou, como tantas vezes na história do clube, com um grande nome. Em 2009, o Real Madrid voltou a investir pesado no mercado de transferências, com a chegada de Cristiano Ronaldo, um dos maiores jogadores de todos os tempos. Ronaldo, ao lado de jogadores como Kaká, Xabi Alonso e o sempre confiável Sérgio Ramos, formava a base de um time que estava determinado a trazer o Real Madrid de volta ao seu lugar de direito no futebol europeu. No entanto,
A renovação do clube não se limitava apenas a essas contratações estelares. A filosofia de Pérez, que sempre foi sobre atrair grandes nomes e construir um time de superestrelas, estava sendo complementada com um foco crescente na estratégia tática e na estrutura do time. O Real Madrid precisava mais do que apenas estrelas, precisava de um coletivo que fosse capaz de jogar com coesão e eficiência. O título da La Liga em 2012, com José Mourinho no comando, mostrou que a equipe estava finalmente atingindo o equilíbrio entre grandes individualidades e uma estrutura tática sólida. Mas era na Liga dos Campeões que o Real Madrid se sentia mais pressionado. Durante os anos de domínio de Cristiano Ronaldo, o time experimentou um misto de sucesso e frustração, mas a verdadeira consagração só aconteceria em 2014, quando o Real Madrid conquistou a La Décima, seu 10º título da Liga dos Campeões da UEFA, após uma vitória dramática sobre o Atlético de Madrid na final. Este título não foi apenas uma vitória esportiva, foi uma válvula de escape para a pressão que o clube sentia. A La Décima significava muito mais do que apenas mais uma taça europeia. Ela era a prova de que o Real Madrid, mesmo enfrentando desafios, ainda era capaz de se reerguer e conquistar o que parecia inalcançável. A partir desse momento, o Real Madrid entrou em uma fase de supremacia absoluta na Europa. Entre 2014 e 2018, o clube conquistou 4 Ligas dos Campeões em 5 anos, um feito extraordinário que colocou o Real Madrid em um patamar ainda mais alto na história do futebol. A presença de Cristiano Ronaldo, a liderança de Sérgio Ramos, a criatividade de Luka Modric e a eficiência de Karim Benzema foram as pedras angulares dessa dinastia. A sua capacidade de jogar com a intensidade necessária nas noites europeias fez com que o Real Madrid fosse imbatível em competições internacionais. O sucesso nas Champions League, no entanto, não fez com que o Real Madrid se esquecesse das suas raízes. As temporadas de 2016 e 2017 mostraram que o clube não só dominava a Europa, mas também tinha uma equipe capaz de continuar a fazer história na La Liga. Mesmo com uma gestão de elenco que mantinha as estrelas mais experientes, o time estava continuamente renovando suas forças e mantendo uma base sólida, com jogadores como Casemiro, Isco e Toni Kroos se destacando ao lado de veteranos como Marcelo. Mas, como sempre acontece no futebol, a mudança era iminente. Quando Cristiano Ronaldo saiu para a Juventus em 2018, o Real Madrid entrou em um novo ciclo. A ausência do português deixou uma lacuna no ataque que, apesar de todos os esforços, seria difícil de preencher. Contudo, o clube não se abalou. Contratações como Eden Hazard e o desenvolvimento de jovens talentos como Vinícius Júnior e Rodrigo Goes davam sinais de que o Real Madrid não só tinha as bases para manter sua competitividade, mas também estava olhando para o futuro. Nos anos seguintes, o clube passaria por um processo de renovação, no qual a dependência de grandes estrelas individuais foi substituída por uma busca por maior coesão e consistência. Sob a liderança de Zinedine Zidane, o clube experimentou uma nova fase de títulos, com a La Liga de 2020 sendo a principal conquista do período. A estabilidade defensiva, com a presença de Sérgio Ramos e Rafael Varane, junto com o meio-campo comandado por Casemiro e Luka Modric, permitiu ao Real Madrid continuar a sua busca pelo sucesso, mesmo em um cenário de grande competição no futebol europeu. Hoje, o Real Madrid continua a ser um dos maiores clubes do mundo, sempre com a ambição de somar mais títulos à sua já impressionante coleção. O clube manteve sua posição no topo do futebol, adaptando-se às mudanças, renovando-se, mas nunca deixando de lado a sua essência vencedora. A história do Real Madrid, no século XXI, é marcada por uma busca incessante pela excelência, pelo retorno às glórias do passado e pela constante adaptação ao novo. Cada ciclo, cada renovação, cada vitória e derrota contribuem para a construção do maior clube de futebol de todos os tempos. Com uma história tão rica e um futuro ainda mais promissor, o Real Madrid segue sendo o símbolo de um clube que nunca para de lutar, que nunca se contenta com menos do que a perfeição. E, como sempre, a lenda continua a ser escrita a cada novo passo dado, com o Bernabéu sendo o palco das glórias que estão por vir.